Então, aqui para fazer a nossa flor, eu tô utilizando o fio 100% algodão na numeração 6, uma agulha na numeração 13,5. Eu recomendo que você, para flores, o que você for fazer de trabalho para mesa, importante que você use um fio mais macio possível. Para fazer a peça que eu vou estar mostrando, eu não encontrei no 100% algodão, eu já gostaria de fazer a videoaula e acabei fazendo com um fio um pouquinho mais delicado, mas ainda não é o 100% algodão, mas eu recomendo fortemente, se você conseguir, faz com o fio 100% algodão ou um barbante que seja bem macio, para ele ficar bem mais delicado. Então, para estar iniciando, eu inicio com o anel mágico, ou se você tem dificuldade ou não gosta, você pode iniciar com as 5 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz o anel mágico, agora eu subo duas correntinhas. Eu vou trabalhar meio ponto alto, mas eu vou subir essas 2 correntinhas para ficar melhor a finalização. Laço, e aqui vou trabalhando os meio pontos altos. Então, eu laço, entro com a minha agulha nesse espaço e tiro todas essas alcinhas de uma vez só. Eu tenho um meio ponto alto contando com as correntinhas, 1, 2, 3, e faço um total de 16 meio ponto alto dentro desse círculo. Aí, quando finalizar os 16, eu retorno. Finalizando, então, aqui 16 meio ponto alto, agora eu puxo para fechar essa parte dessa forma. E agora eu finalizo. Notem que eu fiz o ponto baixo e mais 2 correntinhas. Eu venho nessa segunda correntinha, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto, venho para o seguinte, ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um no seguinte ponto baixo e vou trabalhando as argolas dessa forma até eu ficar um total de 8 argolas, sempre 3 correntes, pulo um ponto no seguinte ponto baixo. Quando finalizar as 8 argolas, eu retorno. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fiz as 3 correntinhas e finalizo nesse primeiro que eu tenho, que eu iniciei as correntinhas, eu finalizo com um ponto baixo, para ficar todos da mesma altura. Agora, eu entro com a minha agulha nesse espaço da primeira argola, faço um ponto baixo, uma corrente, laço e dentro desse mesmo espaço, faço mais 3 pontos altos. 2, 3, dessa forma. Uma corrente, volto nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Formei a minha primeira pétala da primeira camada. Venho para a próxima argola, vou fazer a mesma repetição. Eu entro com a minha agulha, ponto baixo, uma correntinha, laço, e aqui nesse mesmo espaço eu faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente nesse mesmo espaço, um ponto baixo. Então, vou fazer esta mesma repetição dentro de cada argola, aí eu retorno. Finalizando, então, aqui as 8 pétalas, ficou dessa forma. Esse modelinho também, só com essa primeira camada, você pode estar usando para aplicações, que fica bem legal também. Quiser fazer com um fio menor, fica bem legal, bem simples de fazer. Aqui eu finalizei, então, minha 8ª pétala com uma correntinha, um ponto baixo, aqui nesse mesmo espaço. Agora, eu alongo e venho aqui pro lado de trás dessa minha primeira pétala. Eu tenho o ponto baixo, a correntinha. Nesse espaço onde eu tenho o ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha. Então, eu alonguei aqui onde eu finalizei e coloco somente a agulha aqui nesse espaço do ponto baixo e vou puxar, e vou puxar esse que eu alonguei, firmo e puxo lá para trás. Fica dessa forma. E aqui eu vou iniciar as correntinhas para fazer a segunda camada da pétala, da minha flor. 1, 2, 3, 4 correntes, tô aqui do lado avesso. Entre uma pétala e outra, se você observar, você tem como se fosse um Vzinho, né? Então, eu vou pegar essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo.
1, 2, 3, 4 correntes e venho entre uma pétala e outra, pego as duas alças, ponto baixo, 4 correntes novamente. Então, eu vou repetir esta mesma sequência até ficar um total de 8 argolas, aí eu retorno. Então, finalizando aqui a minha 8ª argola, eu fiz as 4 correntinhas e aqui onde eu iniciei, que eu puxei esse fio, eu tenho a minha primeira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo. Agora, ainda do lado avesso, que eu vou trabalhar dentro dessas argolas, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo, uma corrente, laço, e dentro desse mesmo espaço eu vou trabalhar um total de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Uma corrente, desço no mesmo espaço, na mesma argola, ponto baixo. Então, eu fiz aqui, iniciei a segunda camada de pétalas. Aqui é a minha primeira e aqui é a segunda. Agora, eu vou fazer a mesma repetição. Se precisar, você pode estar baixando essa primeira camada de pétalas e vou fazer a mesma repetição. Entro com a agulha nesse espaço da argola, um ponto baixo, uma corrente e dentro desse espaço, 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos, uma corrente no mesmo espaço, um ponto baixo. Fiz a minha segunda pétala, fica bem certinha. Então, você vai fazer esta mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, você vai finalizar com um ponto baixo, faz um ponto baixíssimo bem aqui no pezinho, corta, arremata. Pode estar arrematando esse fio também. Se você quiser colocar uma pérola aqui, você pode usar o mesmo fio. Antes de arrematar, você pode estar usando o mesmo fio para colocar a pérola aqui no meio. Então, eu finalizo toda essa parte e a gente vai dar sequência. Então, aqui eu fiz a parte das bases, conforme eu mostrei na primeira aula, a parte das bases, eu vou estar mostrando a primeira base. No meu caso, eu vou estar mostrando como faz o caminho de mesa, que no meu caso, eu vou estar usando 3 bases, se você quiser fazer com 2, ou quiser fazer com 4, com 5, dependendo do tamanho do seu trabalho, você pode estar fazendo essa adaptação, tá? Então, aqui eu já tenho uma base e já fiz a união de uma flor, mas eu vou estar explicando certinho como eu vou estar fazendo. Já fiz a parte das flores, usei, então, o amarelo bebê para fazer a parte das flores, né? Aqui eu usei o fio 6, o amarelo bebê, aí eu deixei esse espaço, eu deixei essa parte atrás dessa forma, sem arrematar, porque eu vou colocar uma pérola aqui no meio aí. E agora, eu venho com o verde mesclado, deixa eu mostrar aqui como que eu vou fazer essa parte com o fio verde mesclado para fazer a parte das folhinhas, que fica dessa forma, ó. Então, aqui eu vou colocar o verde mesclado na agulha, normalmente, como você é acostumada a trabalhar. E aqui eu tenho, entre uma pétala e outra, eu tenho um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, e já venho para a próxima pétala fazendo um ponto baixo, uma corrente. Bem nesse meio que eu tenho, tá vendo? Eu tenho ponto baixo e eu tenho esse espaço para ir para a próxima pétala. Bem nesse espaço, eu coloco a minha agulha e prendo com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, ponto baixo. Agora, eu faço 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volto no mesmo espaço, ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, aqui eu formei a minha primeira folhinha. 4 pontos baixos, 4 correntes, 6 e 4, sempre com os pontos baixos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, coloco essas correntes por trás dessa pétala e vou prender nesse espaço que eu tenho entre uma pétala e outra com um ponto baixo. Então, você deixa essa pétala, arruma por cima dessas correntinhas. Inicia a folhinha novamente. 1, 2, 3, 4 correntes no mesmo espaço, ponto baixo.
1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu fiz a folhinha novamente e aqui atrás eu tenho as correntinhas, então vai ficando dessa forma. Entre uma pétala e outra, eu faço essas folhinhas, sempre separadas por 1, 2, 3, 4 correntinhas. Coloco aqui por trás e venho nesse espaço entre uma pétala e outra, prendo com um ponto baixo, inicio as folhinhas normalmente, então eu faço essa mesma repetição. Então, eu vou trabalhando antes de finalizar aqui a última, eu retorno. Voltando aqui, então, eu fiz até a penúltima folhinha, e nesse último espaço eu vou fazer o último, mas eu vou fazer de uma forma diferente, porque eu vou fazer a união na base. Então, eu faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, trabalho 1, 2, 3, 4 correntinhas normalmente, venho no mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a parte da união. Eu faço 1, 2, 3 correntes, pego aqui a base e vou unir dessa forma. Deixa eu pegar uma que eu não fiz ainda a união. Ó, não fiz nenhuma união ainda. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu venho no quarto, fiz as 3 correntinhas e conto 1, 2, 3 no quarto e vou prender nessas 2 correntinhas com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes e volto aqui para a flor, no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Então, dessa forma, ela vai ficar presa na base. E aqui eu tenho, então, as 4 correntinhas nessa argola de 6 correntinhas que eu vou prender. Então, eu fiz 3 correntes, prendi com ponto baixo. Aqui no meio, né, que no meu caso é o quarto ponto alto, 3 correntinhas e prendi, voltei aqui fazendo um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, venho aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, alongo, corto e arremato. A primeira flor da base vai ser dessa forma. As outras, eu vou unir tanto na base quanto na outra flor. Então, eu faço dessa forma, eu vou arrematar. Então, aqui eu peguei a outra flor e vou iniciar, né, com o nozinho, fazendo normalmente, mas agora eu vou mostrar como eu fazer a união na base e na flor. Inicio normalmente, ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu fiz a minha primeira folhinha. Agora, eu faço 4 correntes e venho aqui nessa segunda e faço fazer a minha segunda, nesse próximo espaço, eu vou fazer a minha segunda folhinha, tá? Para dar sequência, eu já vou fazer a união. Como eu vou fazer essa união? Eu fiz a minha primeira flor, eu uni nessa parte, eu pulo, tá vendo que são esses grupos de pontos altos que eu fiz do bico da minha base? Então, eu vou unir nessa parte. Então, eu fiz a união nesse, vindo aqui na sequência, eu pulo esse e vou unir nesse próximo. Então, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, venho no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz nessa, eu vou fazer a união aqui onde eu faço 6 correntinhas. Então, para fazer a união, 1, 2, 3 correntes, eu tenho a união aqui, pulo e venho para o próximo, contando 1, 2, 3 no quarto, eu pego essas 2 alcinhas sobre o quarto ponto alto e prendo com um ponto baixo. Cuida para deixar ele um pouquinho mais firme, para ele não ficar soltando, não ficar aquele ponto bem solto, frouxo, que não fica legal. Deixa ele mais apertadinho possível para ficar bem discreto. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço aqui na flor
e faço um ponto baixo. Então, aqui a minha alça maior que eu faço a união. Então, aqui eu tenho 4, aqui no total tenho 6 correntinhas e 1, 2, 3, 4, volto no mesmo espaço fazendo um ponto baixo. Então, eu formei essa minha segunda folhinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, venho aqui no próximo espaço, entre uma pétala e outra, ponto baixo, deixo essa argola aqui pro lado de trás, arruma bem certinho. E aqui eu vou fazer a folhinha completa, porque ainda não faço a união. Então, a minha folhinha é 1, 2, 3, 4 correntes, vem aqui no mesmo espaço um ponto baixo. Agora, são 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volto no mesmo espaço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, volto no mesmo espaço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz essa próxima folhinha completa, tá? Então, eu fiz a união, fiz uma folhinha completa, agora na próxima folhinha eu vou fazer a união com a outra flor. Então, eu faço 4 correntes, prendo com ponto baixo entre uma pétala e outra, ponto baixo, dessa forma, arruma que fique essa argola lá pro lado de trás da pétala. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, eu faço a união. Vou virar aqui para ficar bem claro como é feito. Eu fiz as 4 correntinhas, ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3. Agora, é a minha alça de 6 correntinhas. Como eu vou fazer a união, são 3 correntes. E aqui, eu tenho essa folhinha que eu prendi, eu pulo essa seguinte, venho para a próxima que eu vou unir. Então, eu pulo essa, venho para a seguinte. Aqui eu tenho as argolinhas de 4, de 6, de 4. Aqui onde eu tenho essa argolinha de 6, que eu vou prender. Então, fiz 3 correntes e prendo com um ponto baixo nessa argolinha de 6 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes e volto aqui no mesmo espaço fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, volto no mesmo espaço, ponto baixo. Então, ele vai ficar dessa forma a união. Eu não faço a união nessa segunda, se eu fizer nessa segunda, ela vai ficar repuxando e as próximas flores vai ficar bem repuxado. Então, ele fica esse espaço, ó, ele tem esse movimento, essas duas ficam sem fazer a emenda. Eu vou emendar nessa segunda, ó. Ele tem esse movimento e conforme eu vou fazendo a união das outras flores, vai ficar certinho, ele não fica frouxo aqui. Então, aqui eu fiz a união, eu vou seguir normalmente fazendo a parte das folhinhas, 4 correntes, prendo com ponto baixo, faço a folhinha, novamente até o final. Quando chegar aqui no final, prendo com ponto baixíssimo, corto, arremato e inicio a próxima flor da mesma forma que eu fiz essa segunda. Então, tudo que eu fiz nessa segunda, eu vou repetir nas próximas flores. Então, eu vou unir aqui pulando vou unir nesse da forma que eu expliquei, faço uma folhinha sozinha e na próxima eu faço a união, sempre se atentando onde eu vou fazer a união. Então, pulo uma folhinha, vou na próxima, aqui mesma coisa, pulo uma folhinha, faço a união na próxima e continuo fazendo. O restante, as outras, vai ser a mesma repetição de tudo que eu fiz nessa segunda, qualquer coisa eu volto o vídeo. Então, aqui a parte da união das flores, né, com a parte da base. No meu caso, vou estar fazendo, né, por 4 vezes as flores. E a quinta, eu já vou estar unindo junto com a outra base. Então, eu faço todas as bases, todas as 4 flores, eu vou unir na base. E depois, eu venho, né, na sequência, fazendo a união de uma base, né, de uma flor com a próxima base. E assim, eu vou seguindo conforme eu explico na videoaula. Então, aqui eu fiz a união de 4 flores, né? Por 4 vezes eu fiz a união das flores na base, de uma flor com a outra. Por 4 vezes, em todas as bases eu fiz essa mesma repetição, fazendo um total de 4. Agora, eu vou dar início à parte da união aqui dessas bases com a próxima, com a seguinte. Aqui,
eu tenho a base, eu tenho essa primeira, a segunda, a terceira, a quarta flor. Para fazer a união da quinta, eu vou pegar aqui o verde mesclado, pegar a flor. Vou iniciar normalmente, né, com o nozinho, fazendo as folhinhas, mas já vou estar fazendo a união na base, na flor. Venho aqui, prendo normalmente com um ponto baixíssimo, faço a primeira folhinha normalmente. 1, 2, 3, 4 correntes, volto no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço entre uma pétala e outra e vou prender com um ponto baixo. Ó, então, eu fiz a minha primeira folhinha. 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço, ponto baixo. Agora, inicia a folhinha. 1, 2, 3, 4, ponto baixo. E agora, eu vou dar início à parte da união. Aqui eu tenho a minha primeira base com as 4 flores. E aqui na base, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pular um espaço conforme eu trabalhei nas outras flores. Eu sempre pulo um bloco e no próximo eu vou prender com um ponto baixo. Então, eu pulo esse e venho para o seguinte e vou pegar, né, aqui sobre o quarto ponto alto, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto aqui na flor, fazendo um ponto baixo no mesmo espaço para completar a parte da folhinha. 1, 2, 3, 4 correntes, volto no mesmo espaço ainda e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz a minha primeira união. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4 correntes e nesse próximo espaço eu faço a folhinha normalmente. 4 correntes, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, mesmo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixo. Então, eu fiz a folhinha completa, essa eu fiz a união, nessa eu fiz a folhinha completa e a próxima eu vou fazer a união. 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço entre uma pétala e outra e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo, e aqui eu vou fazer a parte da união. Aqui eu tenho essa flor, eu pulo uma folhinha e vou fazer a união na próxima. Aqui, dessa mesma forma, eu tenho uma folhinha, e agora eu fiz, então, as 4 correntes, o ponto baixo, 1, 2, 3, nota que eu pulo essa folhinha e venho para a próxima, ponto baixo, 1, 2, 3, aqui no mesmo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, vou completar a folhinha. Então, eu fiz aqui a minha segunda união, vai ficar dessa forma. Agora, eu vou seguir, faço 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço e aqui eu faço novamente a folhinha completa antes de fazer a minha próxima união. Então, 4, 6 e 4 correntinhas, aí eu retorno. Então, fiz essa folhinha, né, completa, agora eu faço 4 correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo no mesmo espaço, agora eu vou fazer a próxima união. Então, aqui eu tenho essa união com essa última flor, fiz uma folhinha completa, 4 correntes, ponto baixo. Agora, como o formato, né, que você já viu no início, ele é dessa forma, né, um lado com flor e esse outro lado sem flor. E aqui ele vai ficar ao contrário, tá? Então, vou deixar a foto aqui para você relembrar como ele é. Aqui ele tem flor e a próxima base, aqui desse outro lado, ele vai ficar sem flor. Vai ficar com flor desse outro lado. Então, ele vai ficar esse formato, né, de desenho do nosso caminho de mesa. Aqui, às vezes, o espaço tá pequeno para conseguir ver toda a parte, mas eu acredito que fica tranquilo. Então, aqui, fiz a união,
nessa primeira base, uma folhinha sozinha, fiz a união nessa última flor, uma folhinha sozinha, agora eu vou fazer a união na base, na segunda base. Então, as minhas flores vão ficar aqui pro lado de baixo da minha base, aqui esse outro lado é o lado que não terá flor. Então, essa primeira base terá flor desse lado e essa segunda base vai ter flor desse outro lado, tá? Então, aqui eu tenho a minha flor da primeira base e aqui eu tenho a minha segunda base. Eu tenho essa última flor das 4 que eu trabalhei. Eu vou deixar esse espaço, né, esse bloco, 1, 2 blocos e no terceiro eu vou prender essa minha folha, tá? Então, eu tenho preso essa flor e 1, 2, no terceiro vou prender. Então, eu fiz o ponto baixo, agora eu faço 3 correntes e venho no terceiro espaço, no quarto ponto alto e vou prender pegando essas 2 alcinhas com ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto aqui na minha flor, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho para o próximo espaço, faço um ponto baixo. Só vou voltar aqui para você conseguir entender. Sempre vai arrumando as pétalas para ficar para cima dessas folhinhas. Então, a união ficou dessa forma. Então, aqui eu tenho a minha flor, né? Que eu uni nessa última flor da primeira base. E aqui eu uni a minha flor nessa segunda base. Então, nesse terceiro grupo, eu fiz a união. E agora, eu vou terminar com as folhinhas aqui nesse espaço. Eu faço, então, a minha folhinha, 4 correntinhas, venho para esse último espaço, faço a folhinha, 4 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo aqui onde iniciei, para depois eu voltar com a próxima flor dessa segunda base pra gente fazer a união. Então, finalizada essa flor, vamos para a próxima flor que vai fazer parte da segunda base, mas eu vou estar fazendo a união dessa última flor. Então, eu coloco aqui normalmente, ponto baixíssimo, vou fazer a primeira folhinha sozinha, separada. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, separada, que eu falo sem fazer a união, né? Então, eu fiz 4 correntinhas, ponto baixo, agora 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desço com ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, fiz a minha primeira folha. 1, 2, 3, 4 correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes, porque eu vou dar início à parte da união. Então, aqui é a flor que eu tenho unida com a primeira base e uni na segunda base. Então, eu tenho essa flor, nela que eu vou fazer a parte da união. Então, aqui eu tenho essa folhinha unida aqui e essa nesse outro lado. Então, eu tenho 1, 2, 3 folhinhas. Eu vou deixar essa primeira folhinha e vou fazer a união nessas 2 folhinhas dessa forma. Fiz as 3 correntes, venho nessa segunda e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto para essa flor, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo. Então, ficou dessa forma a união, nessa segunda folhinha dessas 3. Agora, eu vou fazer mais uma união. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, volto no mesmo espaço. 1, 2, 3 e vou fazer a união nessa segunda folhinha também. Então, eu venho bem aqui no meio, nessas correntes, né? Coloco minha agulha aqui no meio, ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto para essa flor no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, volto no mesmo espaço,
ponto baixo. Então, nessas eu faço 2 uniões nas folhinhas. Então, eu vou unir nessa última flor e nessa da segunda base. Então, eu fico dessa forma. Essas folhinhas unidas por 2 vezes. Agora, eu faço 4 correntes, venho para o próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, mesmo espaço, ponto baixo. Então, é importante que você vá sempre arrumando a pétala para ficar por cima das correntinhas. Então, eu fiz as 4 correntes, ponto baixo, agora eu vou fazer a próxima união. 1, 2, 3 correntes. A próxima união vai ser aqui na segunda base. Então, nota que eu tenho essa última flor dessa segunda base. Eu pulo um espaço e vou para o espaço seguinte. Então, fazendo a mesma sequência que eu venho fazendo nas outras flores. Eu sempre faço a união, pulo um grupo, vou para o próximo. Então, aqui eu pulo um e vou para o seguinte. Essa união é da outra flor que eu já fiz a união com essa aqui, que faz parte da primeira base, tá? Então, eu pulo um e venho nesse seguinte e eu fiz as 3 correntinhas, faço um ponto baixo sobre o quarto ponto alto desse grupo, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço da flor, faço um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 e vou prender com um ponto baixo no próximo espaço. Então, vou passar essa folha aqui pra frente, vou abrir aqui para você conseguir entender como tá ficando essa união. É importante que depois que você termina cada parte, você já vai arrumando essas folhinhas. Como você trabalha com as correntinhas, às vezes ela fica lá para trás, então você precisa arrumar uma pétala por pétala. Essa aqui também você vai sempre estar arrumando. Então, eu tenho a parte da união. Essa última flor da primeira base eu uni, né, por 2 vezes nessa flor. Então, agora eu fiz, né, a união nessa segunda base, pulando um grupo. Agora, eu vou dar sequência aqui. Eu vou movimentando, mas espero que esteja bem claro. Essa é a minha segunda base. Eu tenho essa flor. Agora, eu vou fazer por mais uma vez a folhinha sem fazer a parte de união. Eu faço normalmente. Então, eu fiz um ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, faço 6 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, faço 4 correntinhas e prendo com ponto baixo nesse próximo espaço para eu voltar a fazer a parte da próxima união. Voltando aqui para se localizar aqui onde eu fiz essas 2 uniões com essa flor e essa que eu tô trabalhando. Agora, eu vou fazer a união com essa flor ainda da segunda base. Então, eu trabalhei, vou deixar dessa forma para ficar melhor a visualização. Eu fiz a união, agora eu pulei, né, esse grupo e vim trabalhando a parte das folhinhas. Então, eu fiz a união aqui, fiz uma folhinha sem a parte da união, 4 correntinhas e agora eu vou virar e vou unir nessa próxima flor. Da mesma forma que eu vinha fazendo a união, só vou virar aqui para conseguir trabalhar. Eu fiz essa folhinha sozinha, fiz as 4 correntes, prendi com ponto baixo no próximo espaço. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, volto no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, vou fazer a união nessa flor. Eu pulo uma folhinha e vou para a seguinte, igual eu tô fazendo aqui nessa flor. Eu pulo, aqui eu tenho a união na base, eu pulo uma folhinha e vou fazer a união na próxima. Então, eu fiz 3 correntes, venho aqui nessa folhinha, de 6 correntes e vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, volto no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, mesmo espaço, ponto baixo. Então, a união fica dessa forma. É importante que você pule as folhinhas tanto de um lado quanto do outro. Essa parte da união vai ficar a mesma repetição. A única diferença
de união, que eu vou fazer por 2 vezes, vai ser da última flor da primeira base com essa flor dessa segunda base. A única diferença, no restante vai ser a mesma repetição. Então, eu fiz a união aqui, agora eu faço 4 correntes no próximo espaço, faço a folhinha normalmente. 4 correntes, ponto baixo, 6 correntes, ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo, 4 correntinhas, vou para o próximo espaço, faço a folhinha novamente, 4 correntes e prendo com ponto baixíssimo, corto e arremato, aí eu retorno para mostrar como tá ficando. Então, aqui antes de dar sequência para a próxima emenda, para a próxima base, eu vou estar mostrando aqui essa opção também, se você quiser fazer ele um pouquinho menor. Com as 2 bases, eu tenho um total de, dessa ponta dessa flor até essa outra, eu tenho um total de 90 centímetros por 38, né? Dessa parte até essa flor. Eu tenho essa medida bem legal, se é uma mesa pequena, a cliente não quer muito grande, ou você mesma, né? Sua mesa é pequena, você pode estar fazendo uma mesa de 4 lugares. Ó, essa mesa tem dessa ponta até esse outro lado aqui, ela fica sobrando um pequeno espaço entre cada parte ali, então é um tamanho bem legal. E agora eu vou estar mostrando para você fazer a união da terceira base. Se você quiser fazer com 4, com 5, o tamanho que você quiser, vai ser parecido com a união da terceira base com a segunda. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 flores para cada base. Essa quinta e a primeira da próxima base, que eu sempre vou fazer a união. Mas como eu já tenho 5 nessa segunda, vai ser um pouquinho diferente para fazer a união da terceira. Então, só mostrando ela mais aberta aqui para você conseguir entender. Então, no meu caso, eu vou fazer a união dessa última flor com a próxima base. Então, aqui eu tenho essa flor que faz parte da segunda base. Notem que as flores estão para baixo e eu tenho essa flor. Como eu vou fazer a união? Eu tenho essa próxima, que no meu caso é a terceira base, eu tenho as flores, eu tenho 4 flores aqui. Como eu vou fazer? Como essa base, as flores estão para baixo, essa terceira base, as flores vão precisar ficar pro lado de cima, pra parte de cima dessa base. Como eu vou fazer a união? Eu tenho essa última flor e vou unir nessa terceira base. Eu tenho essa flor, notem que as flores estão aqui para cima, unida nesse bloco, eu vou pular então, e vou pular 1, 2, e nesse terceiro grupo, depois daquela flor, eu vou fazer a união. Mas como eu já tenho toda ela completa dessa segunda base, eu vou fazer uma união diferente, eu não vou desmanchar toda ela já tá pronta aqui. Então, para não precisar desmanchar, eu vou pegar um pedaço de fio, no caso o verde mesclado, e vou cortar esse pedaço e vou passar aqui. Eu tenho uma, depois dessa última flor, 1, 2 na terceira e nessas 6 correntinhas aqui da folha. Eu tenho a união nessa minha segunda base, eu conto 1, 2 na terceira folhinha, eu vou unir aqui no grupo. Então, eu pego nessas 6 correntinhas e no quarto ponto alto desse bloco. Coloco a minha agulha de trás para frente, puxo lá para trás uma ponta desse fio e aqui no quarto, 1, 2, 3 no quarto, eu coloco a minha agulha de trás para frente e puxo essa ponta lá para trás. Então, ficou lá para trás, eu viro, que no vídeo fica um pouquinho mais difícil, que eu preciso mostrar, né, como faz. Eu pego essas pontas e viro aqui pro lado avesso, tanto a base quanto a flor, eu viro aqui pro lado avesso e faço 2 nozinhos. Se você achar que precisa, pode fazer bem apertado, precisa ficar bem junto. Eu faço, no meu caso, 2 nozinhos bem firmes, aí eu já posso cortar e fazer o arremate. Então, aqui eu já posso cortar. Se você achar que precisa de mais um nozinho, pode estar fazendo, para garantir que ele tá bem firme, ó. Fiz os nozinhos, agora eu viro pro lado direito
ele ficou preso, não precisei desmanchar, não precisei fazer de outra forma, fica bem preso. Agora, para fazer a união da próxima flor, eu vou unir nessa flor, vou unir na base e vou unir nessa flor que faz parte da segunda base, tá? Então, vai ser a mesma repetição que eu fiz na anterior, que eu fiz a união, mas eu vou estar explicando mais essa que você vai fazer da mesma forma, quantas bases você quiser fazer nesse trabalho. Puxar aqui, dá um espaço para você conseguir visualizar, vou colocar normalmente, né, o fio na agulha com o nozinho, vou pegar a flor e vou inserir aqui nesse espaço entre uma pétala e outra, ponto baixíssimo, faço a folhinha normalmente, 1, 2, 3, 4 correntes, volto no mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, mesmo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, mesmo espaço, ponto baixo. Então, fiz a minha primeira folhinha. 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço entre uma pétala e outra, prendo com um ponto baixo. Agora, 1, 2, 3, 4, no mesmo espaço, um ponto baixo e vou fazer a parte da união. Então, às vezes fica meio complicado para ver aqui no vídeo, mas essa flor faz parte da segunda base e aqui é minha terceira base, eu tenho essa flor. Agora, eu vou iniciar fazendo a união nessa flor, que faz parte da minha terceira base. 1, 2, 3 correntes, então, eu pulo essa folhinha e vou para a seguinte fazendo a união. Inicio a união nessa segunda folhinha. Ponto baixo, sempre pegando aqui nessa folhinha que é 6 correntes. 1, 2, 3, volto nessa flor, ponto baixo. 1, 2, 3, 4... volto na mesma flor, ponto baixo. Então, eu fiz a união com a flor da terceira base dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes, vou para o próximo espaço entre uma pétala e outra, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, mesmo espaço, ponto baixo. Agora, eu faço uma folhinha sem fazer a união ainda. Então, eu faço 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, ponto baixo. Fiz, então, essa segunda folha, essa próxima folhinha. 1, 2, 3, 4, venho para o próximo espaço, ponto baixo, entre uma pétala e outra. 1, 2, 3, 4, ponto baixo no mesmo espaço. Agora, eu vou fazer a próxima união. Para fazer a próxima união, 1, 2, 3 correntinhas. Vou subir aqui para ficar bem visível. Note que eu tenho 2 grupos desses pontos altos. Eu fiz a união nesse grupo. Agora, eu pulo o próximo grupo e faço a união no seguinte. Então, eu vou virar aqui só para você conseguir visualizar. Agora, eu vou virar para eu conseguir fazer essa união. Então, eu tenho esses 2, eu faço nesse seguinte. Faço um ponto baixo no quarto. 1, 2, 3 correntes, volto para a flor, faço um ponto baixo. 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes no mesmo espaço, um ponto baixo. Então, eu fiz a união da flor com essa minha terceira base, tá? Eu vou virando aqui, que no vídeo vai ficar meio complicado, mas eu acredito que está claro para você. Essa é a minha terceira base. Fiz a união na terceira base. Agora, eu tenho essa flor que faz parte da minha segunda base. Então, essa faz parte da segunda, essa faz parte da terceira. Então, aqui onde eu faço a união dessas flores é um pouquinho diferente. Então,
Então, eu fiz a união aqui e nesse seguinte eu já tenho a união. Então, agora eu faço a união de uma forma diferente. Nas outras flores, geralmente eu pulo uma folhinha e vou para a próxima. Nessa, que é essa última flor da segunda base e a primeira flor da terceira base, eu vou fazer a união nessa segunda já. Notem que essa aqui eu tenho a união na base, eu já venho para a seguinte, então faço a união nessa segunda e na terceira. Aqui eu tenho a união na base dessa flor, na próxima folhinha eu faço a união aqui nessa segunda e na terceira. Faço normalmente, acredito que está bem clara essa parte, as 4 correntinhas, ponto baixo, 4 correntes, volto no mesmo espaço, faço 3 correntes e vou fazer a união nessa folhinha. Então, faço a união nessas duas, aí eu retorno. Então, aqui eu fiz a união, né, conforme eu expliquei. Aqui eu tenho a união nessa, aqui eu tenho a última flor da segunda base, eu fiz a união nessa segunda e nessa terceira. A união de uma base, né, flor de uma base com a da anterior, dessa forma. Agora, eu vou finalizar. Eu não tenho mais união aqui nessa parte. Eu faço 4 correntinhas, próximo espaço a folhinha. 4 correntes, próximo espaço a folhinha. E finalizo, né, 4 correntes, finalizo com um ponto baixíssimo, corto e arremato. Espero que esteja claro, que ficou claro essa parte da união. Aqui o espaço é pequeno para fazer a gravação, às vezes não aparece bem os detalhes, mas eu vou deixar passando o vídeo, deixar passando a foto para você conseguir entender. Qualquer dúvida, volta da videoaula para você conseguir entender. O importante é deixar bem bonito. Faz das cores, as combinações que você desejar, conforme eu indico, né? Usa o fio 100% algodão para você fazer a parte das flores, fica muito mais delicado, conforme eu fiz aqui na base, né? E eu não encontrei na marca que eu gostaria, né, já para fazer a videoaula, que eu já queria fazer a videoaula, não podia esperar. E no meu caso, eu usei aqui um fio um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais seco, ele não fica delicado para flores, mas o que eu recomendo, use materiais 100% algodão para fazer parte de mesa, centro, americano, caminho de mesa, porque fica mais delicado, né, fica mais bonito, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa nos comentários quais cores você tá usando, boa aula, e deixa no comentário se você gostou, deixa o seu joinha, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro das videoaulas, dos vídeos que eu deixo aqui no canal, tá? Então, até o próximo vídeo.